Bom, o Flamengo ele fez o gol no início do jogo, que foi um início muito forte do Flamengo, né? O Flamengo começou pressionando o Bahia, empurrando o Bahia para trás e fez o gol na sua terceira chance clara. E ali tinha 9 minutos de jogo, já tinha tido uma oportunidade com o próprio Arrascaeta também, numa jogada no Michael. Depois teve uma bola no travessão com o Léo Pereira e na terceira chance, cruzamento no Michael, gol do Arrascaeta de cabeça, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta com 7 gols, vive um ótimo momento uruguaio. Então foi o início do Flamengo pressionando muito o Bahia, merecidamente fez o gol. Mas depois o jogo foi caindo, né? O Bahia em nenhum momento ameaçou o Flamengo, teve uma chance boa no primeiro tempo com o Kaique, uma jogada individual, que ele dribla o Alexandro, bate o Rossi e defende, e um Flamengo que foi diminuindo o seu ritmo, né? Depois do início muito forte, foi diminuindo o ritmo, teve o controle do jogo durante praticamente todo o tempo, mas criou também muito pouco, né? O Flamengo não conseguiu matar o jogo e teve poucas chances de marcar o segundo gol e liquidar o jogo, que o Bahia não ameaçou. Então foi um jogo que foi caindo com o tempo. O segundo tempo foi bem ruim, o segundo tempo também o Daronco parou demais o jogo, muita análise no VAR, jogo parado, muita falta, muita paralisação, e o Bahia fez muito pouco. Até quando o Rogério coloca alguns titulares em campo, como Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga, o time não reage, não muda muita coisa. Então o Flamengo ele levou a vitória até com certa tranquilidade, mas fica esse ponto, né? O time começa muito bem, faz o gol e vai caindo de produção ao longo do jogo. É que o adversário hoje não estava num bom dia, mas o Flamengo ele se colocou em risco. Um jogo que poderia ser bem tranquilo, o Flamengo não matou o jogo e foi caindo ao longo da partida. Bruno, e eu já vou até puxar o gancho para as más atuações do Flamengo e também com essa questão do Flamengo de ser esperado um pouquinho mais do Flamengo, né? A gente espera um pouquinho mais do Flamengo, um pouco mais de um brilho do Flamengo, e a gente não viu isso tanto na Libertadores, na Copa do Brasil no confronto contra o Botafogo, hoje contra o Bahia. O Flamengo está devendo dentro de campo. E tudo bem que, né, às vezes precisa vencer de 1-0 sem muito brilho, mas a pergunta que fica a vitória hoje por 1-0, ela alivia um pouco a pressão do Felipe Luiz ou ainda vai ter essa cobrança dentro de campo? Porque o desempenho segue muito próximo, ou até parecido com o que o Flamengo teve nas derrotas contra o Central Córdoba, no tropeço também da última semana contra o Central Córdoba também por 1-1. Enfim, alivia um pouco o lado pro Felipe Luiz ou segue na mesma a situação do Felipe Luiz com o Flamengo e os seus torcedores? Eu acho que pressão no Flamengo, no técnico, no time no geral, vai depender totalmente desses 2 jogos da Libertadores aí, né? A Libertadores que tá pegando, né? Aqui no Brasileiro a campanha é boa, pode não ter feito um jogo brilhante, mas é uma boa campanha, é o líder nesse momento. O Palmeiras ainda vai jogar, mas o Flamengo é o líder, não tem nenhum tropeço assim absurdo no Brasileiro. Na Libertadores que a coisa tá ruim, a coisa tá feia, o time tá ameaçado. Então, se ele ganhar esses 2 jogos da LDU e do Táchira e classificar, aí tá tudo certo, segue a vida. Depois do Mundial tem os mata-matas aí da Libertadores, Copa do Brasil. O brasileiro vai pra reta final do primeiro turno depois do Mundial e aí vem um segundo turno e aí segue a vida. Mas esse jogo de quinta-feira é um jogo importantíssimo. Se o Flamengo empata esse jogo, ele se complica muito, ele corre um risco real de ficar fora da Libertadores. E aí é difícil saber o que acontece. Aí vem uma avalanche. Normalmente o técnico é o primeiro a ser atingido, mas vai sobrar para todo mundo. O Flamengo, ele não pode cair na fase de grupos da Libertadores, num grupo com LDU, com Central Córdoba e com Deportivo Táchira, né? O Táchira não fez ponto nenhum até agora, esse aí nem tá na briga. Não atrapalhou ninguém o Deportivo Táchira. São 3 ali, LDU, Central Córdoba e Flamengo. O Táchira não tirou ponto de ninguém. E o Flamengo não pode ficar fora. Então ele tem que ganhar esses 2 jogos. Se ele ganhar esses 2 jogos, vai seguir o trabalho tranquilo. O Flamengo segue como candidato nas competições que disputa, mas se tropeçar na quinta, o negócio vai ficar feio. E lembrando que se o Flamengo vencer na quinta-feira, mesmo com a vitória, ele ainda corre riscos de não se classificar. Lembrando, né? Porque o Flamengo pode ter um cenário, inclusive, da última rodada, as 3 equipes terminarem com 11 pontos. E aí ser decidido pelo saldo de gols. Então fica aí, né, a expectativa com relação ao jogo de quinta-feira. O Flamengo precisa muito vencer a LDU e também garantir a vitória contra o Deportivo Táchira. Essa partida até nem tem muita discussão sobre o Flamengo tropeçar ou não com o Deportivo Táchira. Daniel Lian, o que você acha desse Flamengo? Você acha que alivia um pouco a pressão do Felipe Luiz a vitória de hoje sobre o Bahia? É um jogo que venceu, mas não convenceu tanto. Mas para quinta-feira, dá para o Flamengo entrar um pouquinho mais tranquilo, mais leve para a partida contra a LDU?
Sem dúvida alguma, né? A vitória foi importante. Aquele jogo deu pro gasto só, né? O Flamengo jogou até aquela coisa de cumprir tabela e fazer o golzinho, a vitória placar mínimo, mas pelo menos foram 3 pontos. Chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, até porque vinha de 2 jornadas aí infrutíferas ali o Flamengo, né? Perdeu do Cruzeiro e empatou com o Central Córdoba, e aí agora tem que voltar os olhos para a Libertadores, foco total na Libertadores, tem elenco para isso. Tá certo que hoje 2 baixas importantes, né? Pra saber como é que vai estar a situação do Eric Pulgar, que acabou deixando o gramado machucado, e o próprio o Alan, né? Ele também acabou deixando o gramado machucado. São 2 peças que são utilizadas pelo Felipe Luiz. A baixa maior é do Pulgar, né? Que esse é titular absoluto ali do meio-campo do Flamengo, então é uma baixa um pouco maior. Mas eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer as 2 partidas na Libertadores, mas precisa entrar com um pouco mais de foco na competição. Aliás, outras equipes devem estar secando, e como o Flamengo, porque se o Flamengo sai de uma Libertadores, esse é um dos favoritos ao título da Libertadores, né? É o sonho de todo clube, né? Então, aí é o sonho de todos os adversários aí que estão na disputa, que essa peça saia do jogo de xadrez, do tabuleiro. Então, o Flamengo tem que ter atenção, mas elenco tem para ganhar de sobra, né? E time também. Apesar de estar sofrendo com muitas lesões, né? Lembrando que o Flamengo, o Pedro recentemente voltou de lesão, já está sendo utilizado e agora deve ser titular agora nas próximas partidas, porque se for confirmada a nova lesão agora do Bruno Henrique, por exemplo, o Flamengo vai ter outra baixa no ataque. Então, claro, o Flamengo é um elenco estrelado, com muitas opções, mas com muitas baixas, aí vai ficando um pouco complicado para o Felipe Luiz fazer aquela gestão de elenco, né? De Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, daqui a pouquinho Super Mundial também em junho. Ou seja, são muitas partidas e muitas lesões nesse elenco do Flamengo. Esse elenco do Flamengo, inclusive, que tem um jogador despontando nesse Brasileirão. E talvez seja hoje o melhor jogador do Brasileirão, que é o Jorge de Arrascaeta. Queria que você falasse um pouquinho, Bruno, sobre mais uma partida boa do Arrascaeta, mais um gol marcado por ele dando a vitória no Brasileirão. É um jogador que faz a diferença. Contra o Cruzeiro, marcou o gol do Flamengo. É claro, perdeu por 2-1, mas foi ele quem fez o gol também do Flamengo, o gol de honra. Bruno Prado, hoje, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta, é o melhor jogador do futebol brasileiro? Neste momento ele é o melhor jogador do campeonato até agora, nesse começo de campeonato. Vai muito bem, 7 gols em 8 jogos, vai decidir os jogos para o Flamengo. Hoje o gol dele garantiu mais 3 pontos ao Flamengo. E ele passou por uma preparação, isso o Felipe Luiz falou publicamente durante o Campeonato Carioca, que ele passou por uma preparação especial, porque o Arrascaeta é um jogador que nos últimos anos teve muita lesão muscular. E ele, nesse ano, não se machuca, tá jogando bastante e bem, né? Tá decidindo jogos contra o Central Córdoba mesmo, foi 1-1, mas ele que fez o gol do Flamengo, depois perdeu uma grande chance de fazer 2-0 antes do empate do time argentino, mas tá muito bem. Nesse momento é o cara que tá jogando mais bola individualmente no futebol brasileiro. Ele é um jogador diferente. Eu costumo falar que o elenco do Flamengo é um elenco muito bom, mas a cobrança é exacerbada porque isso por parte da própria torcida do Flamengo, de imprensa, principalmente dos que torcem pro Flamengo, de que, assim, dá a impressão que é um elenco por ser caro, e hoje o futebol brasileiro está muito caro. Eu já falei também isso várias vezes. Hoje pagam coisas aqui que não são reais, e aí nada contra ninguém ganhar o seu dinheiro, mas pagam salários altíssimos, pagam muito caro para contratar jogadores e não são, e aí dá a impressão que todo mundo vai desequilibrar, que todo mundo é craque, que todo mundo é gênio, e não é verdade. Estão aqui os melhores jogadores da América do Sul, que a Europa não quer. Esses que estão aqui. Hoje eu coloco a América do Sul porque o Brasil tira jogadores de times da América do Sul. E tem até alguns europeus aqui, como o Memphis Depay, por exemplo. Enfim, hoje tem jogadores aqui que há algum tempo não tinham, não jogariam aqui no Brasil. Mas há um exagero, e com relação ao Flamengo esse exagero é muito grande, que às vezes em comentários, em cobranças, seja de jornalista, de torcida, parece que tem 20 craques no elenco, e não tem. Para mim o Flamengo tem um elenco muito bom. Eu falo aqui, para mim a Série A do brasileiro, tanto jogadores quanto clubes, eu coloco assim numa escala de nota 7 a nota 5. É isso. O Flamengo, para mim, ele tem 3 acima.
da média ali. Pedro, que está se recuperando ainda fisicamente, Gerson e Arrascaeta. Os outros são bons, não são ruins, mas eles são normais, são jogadores que outros times também têm. E às vezes tem uma cobrança, parece que todo mundo é craque, que Michael é craque, que Luiz Araújo é craque, que Varela... Não, são bons jogadores, são úteis, não são ruins não. E o Flamengo até tem mais gente de bom nível que outros. Ele tem Michael, Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, tem vários pontas aí, Cebolinha... tem bastante. O São Paulo, por exemplo, tem só o Ferreirinha e o moleque ali, o Lucas Ferreira. Aí você pega outro time, o Inter, tem o Wesley, aí tem o Carboneiro, o Vitinho, mas o Flamengo tem mais gente, assim, acho que essa é uma diferença. Mas o nível dos pontas do Flamengo não é um nível diferente desses outros aí, dos outros times. Não é. A questão é que eles têm quantidade. O Michel não tá bem, joga o Cebolinha, mas o Cebolinha não tá bem, pode jogar o Luiz Araújo. Mas eles não são melhores que os dos outros times, é que eles têm mais gente. Os que são diferentes mesmo são esses três: o Gerson, o Arrascaeta e o Pedro. E o Arrascaeta, nesse momento, é o que tá fazendo mais diferença, né? E talvez o que sobrepõe um pouquinho nessa questão, Bruno, são as posições carentes aqui no Brasil, que o Flamengo realmente tem mais opções. Lateral esquerdo, o Vinha tá machucado agora, mas tem Ayrton Lucas e Alexandre. Foi buscar o Alexandre quando machucou o Vinha. Exatamente. Então, né, você tem mais opções em posições que os outros clubes não têm. Porque, vamos lá, o São Paulo mesmo que você deu exemplo, trouxe agora o Wendel, mas antes só tinha o Enzo Dias. Sim. Ano passado só tinha o Wellington que tava de saída, aí teve que trazer dois esse ano. Exatamente. O Internacional que você também deu de exemplo, tem o Bernabé e agora trouxe o Ramon pra ser reserva. E olha lá. Mas no 11 do Inter, 11 do São Paulo, 11 do Flamengo, a diferença não é tão grande. Não é tão... Isso eu Só concordo que a com você. cobrança em cima do Flamengo é que ele ganha de goleada de todo mundo. Isso é o que a própria torcida cobra do Flamengo. E é uma cobrança meio irreal. Sim, que o Flamengo tem que atropelar todo mundo de qualquer jeito. E não é assim. Hoje, 1-0 no Bahia. Um resultado normal. Se fosse 4-0 pro Flamengo, seria anormal. Não é normal o Flamengo pegar o Bahia e enfiar 4. Pode acontecer, como fez no Corinthians outro dia. Aí é uma circunstância do jogo. Mas 1-0 com o Bahia no Maracanã é normalíssimo. Essa é a questão. Ele vai ganhar a maioria dos jogos. Ele pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, claro que sim. Mas a cobrança é assim, é como se fosse o Bayern de Munique do Brasil, assim, o Paris Saint-Germain do Brasil. E não é isso. Isso aí é irreal. Isso é verdade. E já que a gente tá falando desse Flamengo e Bahia, agora só pra... Também já estamos nos finalmente desse pós-jogo, trazer um tema que o nosso Daniel Lian, inclusive, falou e trouxe... Acho que foi o Lian ou foi o Gabriel, inclusive, que trouxe no início da jornada, que é o Rogério Ceni contra o Flamengo. Parece um negócio meio... Sabe aquela brincadeira que você conta pro seu filho que é uma mentira, mas que no fundo, né, tem um fundo de verdade? Pois parece uma mentira, mas é verdade, realmente. São 16 jogos e nenhuma vitória. 16 jogos e 16 derrotas contra o Flamengo. Daniel Lian, Bruno Prado, pelo amor de Deus, o que acontece com o Rogério Ceni contra o Flamengo, hein? Aquela coisa de sina, né? Uma sina. Até talvez por isso que ele tenha reclamado bastante aí no final do jogo com o Anderson Daronco. Eu não vi hoje motivo para reclamação do Rogério Ceni com o Daronco. Para mim, a arbitragem não teve influência absolutamente nenhuma em relação a até essa questão de acréscimo. Deu 13 minutos de acréscimo, deu tempo suficiente, houve as paralisações ali do VAR, todas as marcações do VAR hoje foram perfeitas, não houve influência nenhuma. Enfim, eu acho que... aliás, se tivesse que ter tido uma marcação ali mais assintosa, teria sido a expulsão do Ramos Mingo ali naquela falta que ele fez ali para cima do jogador do Flamengo. Mas realmente é uma sina que o Rogério Ceni tem de não vencer o Flamengo, né? Não tem um porquê, até porque ele já teve equipes de qualidade jogando contra o Flamengo, mas nunca venceu. Precisa quebrar esse tabu em algum momento, vai quebrar. Sabe-se lá quando, né, meu caro? Espero. Ô Bruno, até sem brincadeira mesmo, parece que aqueles jogos que o treinador já entra em campo sabendo assim, putz, esse jogo que eu vou perder, porque de fato ele sempre perde, né? São 16 jogos, 16 derrotas. Tem alguma coisa que o Rogério possa fazer com relação a isso? Não é possível que ele... E isso é uma coisa que eu vou até perguntar, né? Todo pré-jogo ele deve pensar, meu Deus do céu, mais um jogo com o Flamengo. O que eu vou fazer pra gente tentar ganhar esse jogo? Porque eu não consegui. Eu já tentei 16 vezes e nenhuma das 16 vezes deu certo. Bruno Prado, o que você tem a dizer sobre esse retrospecto de Rogério Ceni com o Flamengo? Um negócio bizarro e certamente é o retrospecto mais específico do futebol brasileiro hoje. Rogério Ceni contra o Flamengo, Bruno.
Não tem uma explicação lógica para isso, né? Porque, assim, era normal até... O Flamengo deve ter vantagem contra um monte de clube nos últimos anos, um monte de treinador, porque o Flamengo nos últimos anos tem time forte. Então ele ganha mais do que perde da maioria dos times e dos técnicos. Mas assim, não tem um empate, né? Isso que é muito louco, né? 16 jogos, 16 se fosse assim, tá, o Flamengo tem mais vitórias, até com certa diferença, mas pelo menos uma ganha, empata duas, enfim... não tem uma explicação lógica, porque esse retrospecto tem 4 clubes aí. Tem jogo pelo São Paulo, pelo Fortaleza, pelo Cruzeiro e pelo Bahia. E ele não ganhou nenhum. Né? É difícil explicar isso aí. O que dá pra fazer é trabalhar como trabalha pra tentar fazer o melhor num jogo, seja contra o Flamengo ou contra qualquer outro, porque não há uma lógica. O Rogério também nunca venceu o São Paulo como treinador, mas pelo menos empatou algumas vezes, mas nunca venceu o São Paulo também. Esse número não tinha. Tem alguns empates, mas nunca ganhou do São Paulo como treinador. Né? O Rogério, que é um treinador que ele já tem 8 títulos na carreira. Um treinador, assim, se você olhar números, ele tem uma carreira bem sucedida. Ele ganhou título no Flamengo mesmo, ganhou no Fortaleza e ganhou no Bahia. Ele tem título já por 3 clubes diferentes, se eu não me engano são 8 títulos, mas tem esses números aí com o Flamengo, com o São Paulo, que são negativos. Olha, eu particularmente torço muito porque o Rogério Ceni consiga uma primeira vitória contra o Flamengo. O Flamengo deixa o Rogério ganhar uma só uma, que aí acaba essa cena toda, deixa ele ganhar uma partidinha só e aí depois vocês voltam a ganhar 16 seguidas. Ano passado jogou 4 vezes, que jogou na Copa do Brasil também. Verdade. Perdeu todas. Estive no Maracanã, inclusive, pra Flamengo e Bahia. Estava com o Rodrigo Viga naquele dia. Meu pai amado.